Ela tem um jeito irreverente nas suas redes sociais de convencer a gente a investir numa comunicação assertiva. Tu prefere ter uma postura de gente vencedora ou ficar parecendo que está carregando 5 potinhos nas costas? Tu prefere causar uma boa primeira impressão ou parecer que te tiraram da valeta agora há pouco? E por isso, ela está aqui para nos conectar nessa temática que é imprescindível nos tempos atuais. E aí, preparados para saber como elevar essa comunicação? Ou vai esperar passar mais essa oportunidade? Eu sou Raquel Quevedo, jornalista e curadora do conteúdo desse videocast que você acompanha agora. O tema pode ser sério, mas também pode ser tratado com leveza. E dessa forma, com a nossa convidada, vamos entender melhor os vários pontos que se unem nessa comunicação que leva ao sucesso. O Daora Talks, nesse episódio, recebe hoje Thaíse Klippel Paim. Bem-vinda! Muito obrigada! Se apresenta pra gente, então, Thaíse, já colocando no fogo uma comunicadora. É assim que eu gosto. Primeiro, preciso te agradecer imensamente, Raquel, pelo convite. Acho que nunca foi tão pertinente falar sobre comunicação e eu jamais perco uma oportunidade de falar. E principalmente falar sobre comunicação, que é a natureza, né, do meu trabalho. Sou Thaíse Klippel Paim, especialista em comunicação e hoje eu ajudo pessoas e negócios a se desenvolver, principalmente em comunicação para liderança, comunicação para vendas, em posicionamento. Ajudo muitas mulheres, Raquel, a realmente trazer a força e a potência da sua voz e mostrar que absolutamente tudo é sobre comunicação. Falou tudo e eu que agradeço, então, essa potência de comunicação que é a Thaíse, por isso ela está aqui. Thaíse, conta um pouco para nós, sempre foi assim essa tua desenvoltura? Não, pelo contrário. Eu sou a prova viva de que comunicação é treino. Raquel, eu era, e a galera que está ouvindo, eu era a pessoa que se escondia em todas as oportunidades para não ter que se expor. Então, eu sentava no cantinho da sala, ficava em silêncio, cabecinha baixa. Eu fui a universitária, a caloura que desistiu do curso de Relações Públicas 33 dias depois de iniciar. E desistiu, não foi cancelar, eu desisti da faculdade porque tinha que apresentar trabalho lá na frente de toda a turma. E depois de muito treino, identificando e realmente com uma rede de relacionamento, né, os meus chefes na época foram pessoas muito importantes para me ajudar a não desistir. Eu tive um gestor que ele me disse assim: se tu desistir agora e deixar que o medo de falar em público tome conta de ti, tu jamais será capaz de fazer nada na vida. Não deixa que esse medo te consuma. E aí eu, como queria vender, trabalhar com vendas, se expor e se comunicar só ia aumentar, né? E o desafio era cada vez maior. Então, definitivamente, eu sou a prova viva de que nós somos capazes de treinar a nossa comunicação, porque sim, a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Tá aí, já dá para pegar mais de um insight só nessa tua fala, Thaíse. Me diz então, a comunicação define ou pode definir destinos? Como foi a tua transformação com a comunicação? Tu nos colocou um ponto aí, né, que serviu para te impulsionar a não ficar naquele lugar de acomodado, mas muito dessa acomodação levada pelo medo, né? Sim, pelo desconforto, né, Raquel? Geralmente é o que faz as pessoas mudarem, né? E a gente fala muito, né, a zona de conforto. E às vezes tu nem sabe que tá numa zona de conforto. A única coisa que a gente sabe é que não quer passar por um medo, porque realmente o nosso cérebro não sabe o que nós estamos simulando na sala de casa, uma reunião, uma apresentação, ou se a gente ele não sabe identificar, né, o que é fake do que é realmente a vida real. Então ele ainda acredita que nós precisamos sobreviver. Então todo esse medo, todo esse desconforto que a gente sente, ele é realmente para nos manter seguro, né? O nosso cérebro quer nos manter seguro. Então, cada vez que nós temos que passar por um desafio, é muito comum que não seja fácil. Porque o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Então, se eu penso
que é ruim, que eu não sou boa o suficiente, eu vou sentir isso no meu corpo, eu vou ter sintoma físico e isso vai reverberar num comportamento. Então a minha fala vai ficar desconexa, a minha postura vai ser uma postura de fraqueza e isso só retroalimenta esse sistema de comunicação. Então eu fui muito ancorada pela área comercial. Eu precisava vender produtos e serviços, né? Quando eu comecei a minha carreira. Para vender produtos e serviços, primeiro eu precisava me vender. Se eu não tenho habilidades de comunicação, qual era a probabilidade de eu ter performance na área comercial? E só que eu levei anos para descobrir isso. Anos. E quando eu me matriculei na faculdade, não foi com esse viés. Foi com, né, aliás, eu só me matriculei nesse curso porque era o único curso da noite. Porque eu tinha que trabalhar durante o dia para poder pagar a faculdade. Na época só tinha uma instituição em Caxias, então a gente tinha que fazer o que tinha que ser feito. Depois que tu descobre que absolutamente tudo é comunicação, a venda é um processo de comunicação, o empreendedorismo é um processo de comunicação, os relacionamentos são processos de comunicação, fica muito claro e muito nítido que, além de treinar conhecimento técnico sobre, né, a tua capacidade técnica sobre o que tu vende, sobre o teu negócio, nós precisamos ter a capacidade de se vender. Porque a gente chega primeiro, nosso CPF, nós, como comunicadores, chegamos à frente do produto ou do serviço. Então, a minha transição, ela foi tardia, Raquel, de identificar que, para que eu tivesse melhores resultados, eu precisaria ter uma comunicação muito mais assertiva. E por estar na área de comunicação, eu me apaixonei pela ciência da comunicação e comecei, né, a fazer pós, né, todos os estudos, todas as pesquisas e todas as técnicas que eu apresento hoje para os meus clientes, mentorias, treinamentos, consultorias, são baseadas em comunicação, em como a comunicação vai melhorar a tua vida e o teu negócio. Tudo depende, então, de um primeiro passo, né, certamente. Thaís? Que é o mais difícil. Passo. Exatamente, que é o mais difícil. Dando sequência, fala um pouco mais pra gente, então, o porquê que é tão importante aprimorar, treinar a nossa comunicação, né? Inclusive, para se destacar nos negócios, no trabalho, para vender uma ideia, para convencer, né? Não só produtos e serviços, a gente também vende ideias. Claro, perfeito. Acho que tu fez uma introdução muito genuína do porquê que a comunicação é importante para qualquer profissional. Aliás, mesmo que você não esteja no mercado de trabalho, o que talvez vai determinar a tua entrada em uma empresa ou outra, não necessariamente é a capacidade curricular que você tem, mas possivelmente a tua capacidade de se comunicar, a capacidade de, novamente, de se vender. Só que olha só, quando eu te falei, né, que absolutamente tudo é comunicação e comunicação é tudo, hoje de manhã eu falava numa empresa sobre as crenças que nós temos sobre comunicação. E aí eu quero fazer alguns recortes. Vamos pensar assim, nós mulheres, nós não crescemos historicamente, nenhuma mulher cresceu para ocupar espaço. Talvez agora, com a geração Z, a gente esteja ensinando eles um pouquinho mais, né, de que as mulheres precisam ocupar espaço. Historicamente, nós crescemos ouvindo: não fala muito alto, não te espalha muito quando tu for numa empresa, quando tu estiver em público. E isso fez com que a gente se ancorasse definitivamente que nós não temos poder. E comunicação, ela é o que muitas vezes vai transmitir toda essa tua bagagem, né? Tu pode ter um produto incrível, tu pode ter um serviço incrível, tu pode ter uma ideia incrível, o teu currículo pode ser maravilhoso, mas se você não tiver a capacidade de mostrar isso, nada adianta. Você pode ter um unicórnio azul que ele não vai ser comprado. O que eu acredito sobre poder. E hoje de manhã, numa empresa, uma das meninas me disse assim, ela é líder na empresa. Ela disse, é tão natural que os homens tenham poder e não nós, né? Porque parece que está errado crescer, ficar com a postura ereta, ocupar espaço. Então, como é que tu vai vender o teu negócio? Como é que tu vai mostrar em 2025 que a relevância do teu produto, do teu serviço, daquilo que você vende, de fato é algo
para ser considerado pelo outro se nós não temos hoje coragem de abrir a câmera do celular e se mostrar. Se eu não tenho coragem de ir numa reunião e erguer a mão como alguém que tenha poder e não assim, né? Porque às vezes a gente ergue a mão assim, ai, desculpa, eu queria falar alguma coisa, talvez eu nem sei o que eu vou falar. Não, a gente ergue a mão, a gente ocupa espaço. Só que essas ancoragens, essas crenças, elas estão ali, reverberando e fazendo com que a gente se comporte como a gente acredita que deveria ser. Então, quando a gente abre um negócio, ou quando você vai liderar um time, ou quando você precisa vender um produto ou um serviço, ou quando você está num ramo em que a comunicação vai ser um fator decisivo para você ser escolhido, a gente percebe que o teu conhecimento técnico sobre qualquer assunto, ele te leva para muitos lugares, definitivamente. Mas para te manter, você precisa exercer a capacidade de persuadir e influenciar pessoas. E isso, Raquel, é apenas a comunicação que vai te trazer. Perfeito. Eu ia te perguntar, inclusive, né, como que as pessoas, como que nós, enquanto pessoas, podemos nos destacar, né? Hoje em dia você respondeu perfeitamente, e também não é só a eloquência, né, o falar ou escrever fluente, tem um conjunto aí de características que identificam uma boa comunicação. Quais seriam elas? Bom, o que você comunica quando comunica? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né, para as turmas, para os clientes, para os meus mentorados. Antes de abrir a boca, o que você comunica? Então, expressão facial, expressão corporal, postura, gestos, movimentos são elementos extremamente fundamentais e impactantes para que você exerça uma comunicação assertiva e uma comunicação intencional. Então, você imagina, eu ouço muito assim, ai, Thaís, mas olha só, tem um monte de gente que parece ser o que não é e a pessoa não tem esse conteúdo. Gente, não é sobre fingir aquilo que você não é. Nós vamos partir da premissa que, se você tem conhecimento técnico, se você é bom no que você faz, se você é uma prova social ou se você tem prova social de que o teu trabalho, independente da área, é bom, a tua imagem, a tua expressão facial, a tua postura, os teus gestos, os teus movimentos precisam ser coerentes com isso que você quer sustentar. Então, antes de abrir a boca, nós vamos comprar o que a gente está vendo. E isso é neurológico. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu acho que não, porque nós não podemos julgar, porque é feio julgar. É humanamente impossível não julgar, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Nós precisamos julgar para sobreviver, desde onde eu vou sentar, aonde eu vou pisar, que roupa eu vou vestir e que pessoa é ou não confiável. Então, nós precisamos pensar nesses elementos. Expressão corporal, as famosas caretas, expressão facial, né, as caretas, expressão corporal, então postura, altruísta, ou eu fico sempre me apequenando, estou sempre arrastando corrente, eu brinco, né, sabe a pessoa que fica arrastando corrente? Gestos, movimentos frequentes, e aí sim, repertório. Repertório é importante? É óbvio que é importante, porque ele vai sustentar isso, que aí é aquilo que eu falei, não adianta você apenas ser, você também tem que parecer ser, mas definitivamente você tem que ser. Então o ser é o repertório, é a palavra escrita ou falada, que aí de fato faz você tecnicamente ser bom naquilo que você faz, né? E tudo alinhado, incluindo vestimentas? Certamente. A imagem é o primeiro elemento de comunicação visual. Então, quando a gente olha para alguém, o nosso cérebro inconscientemente faz duas perguntas. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu posso respeitar essa pessoa? E o que isso quer dizer? Que quando eu olho para alguém, eu vou fazer esse julgamento inconsciente. Então, vamos imaginar, quem está nos ouvindo, qual é a imagem que você tem que ter no teu contexto de persuasão e influência? Não é sobre a roupa que a Thaís está falando que você tem que vestir. Não é sobre isso, não é sobre moda. Isso. Mas a roupa te ajuda na postura.
Porque nem sempre um terninho identifica alguma coisa que você queria transmitir, né? Tem que estar, que nem tu falou, a fala, a intenção coerente com aquele terno. Às vezes as pessoas usam, vou vestir o terninho porque me coloca numa posição de autoridade. Não é só isso, você pode continuar sendo uma autoridade sem usar o terninho, né? Aí já entra tua autoridade, ela está construída nesse tripé da postura. Claro que a vestimenta ajuda, mas eu brinco assim, colocar um terno e parecer uma autoridade é fácil. Eu quero ver você parecer uma autoridade de Havaianas, porque aí sim a tua postura tem que sustentar o chinelo. Porque não é sobre a roupa, mas a roupa pode ser uma estratégia de ancoragem na hora de te manter seguro. Eu brinco da tua capa de invisibilidade. Não que não possa usar um blazer, né? Não é isso também que a gente está falando aqui. Isso entra é a coerência. Isso, perfeito. Coerência entre o que eu quero que as pessoas percebam. Então, a tua postura, não adianta pôr um terno e arrastar a chinela. Arrastar a chinela, olha a expressão. Arrastar a chinela, porque eu sei que tu sabe o que é isso. Da mesma maneira que um chinelo ou qualquer outra roupa, que daqui a pouco é aquela que você não julga, que seria a mais adequada, se você tem uma postura, isso é o que definitivamente vai importar. Então, a roupa vai te ajudar, a imagem, então cabelo, acessórios, enfim, absolutamente tudo isso que compõe um cenário de percepção. Thaís, e qual é o ideal? Tu tem que olhar para o teu mercado e ver. Tu tem que olhar para o teu público-alvo e ver de que maneira que essas pessoas vão te perceber. Esse é um exercício de autoconhecimento muito importante para ser feito, né? O autoconhecimento é muito importante. Eu sou muito a favor do autoconhecimento. E essa questão que tu falou também, me ocorreu um pensamento de que, às vezes, naquela situação, não me arrumei, vou até o mercado, vou até a esquina de qualquer jeito, daí eu encontro justamente uma pessoa que não era para encontrar ou eu deveria estar melhor apresentada. Sim. Mas um aprendizado que eu peguei agora, e eu acho que todo mundo que está nos ouvindo pega, é essa questão do sustentar quem você é, a sua postura, o seu conhecimento. Então, não é a roupa que vai ditar naquele momento, né, Thaís? Embora, né, e algumas vezes o ideal é estar apresentável, né? Tu sabe, Raquel, que eu tenho a técnica da primeira impressão, que eu digo assim para os meus alunos. Imagine que tem sempre alguém olhando. Quando tu internaliza essa técnica, você não falha mais nessa questão da imagem. E olha como as crenças fazem com que a gente vai se comportar muitas vezes baseado no que a gente acredita. Como é que a gente cresceu? Eu vou falar a gente, porque eu vou falar eu, tá? Vou falar eu. Não sei se tu foi assim. Vamos lá. A melhor roupa tinha a roupa de sair e a roupa de trabalhar. Tem a roupa de segunda a sexta e tem a roupa de sábado e domingo. Então, para ir no mercado, eu não vou me arrumar, não vou passar, imagina, para ficar em casa, passar perfume. E nós crescemos fazendo isso. Quando eu percebi que, caramba, que percepção que eu queria passar dentro da minha casa. Então, o melhor estava sempre externo, né? Então, eu me arrumava para sair, para trabalhar, mas quando eu estava em casa, estava parecendo uma mendiga. E não vou dizer que não é bom, confortável, porque a gente adora, né? Sim. Mas, caramba, não é isso. Então, olha como é uma crença que muitas vezes pode determinar um comportamento, Raquel, que às vezes justifica a maneira com que a pessoa se comunica. Verdade. Muito. Aproveitando, então, a janela aqui para dar um alô e um abraço para os apoiadores desse episódio, que é o Divina Lavanda Boutique, originário do primeiro campo de lavanda de Caxias do Sul. Tem produtos maravilhosos, chazinhos, incrível. Convido vocês a conhecerem. Eles estão ali no Quinta São Luís. E também um abraço para Fabi Golim, da Bela Vita Caxias, que é um espaço completo de saúde e beleza, e a Fabi, ela é uma artista da tesoura e da coloração. Muito obrigado por estarem conosco, então, nesse talk que fala de comunicação, e eles têm um trabalho que nos ajuda nisso, a Fabi para nos embelezar e a Divina Lavanda para nos manter calminhos também quando quisermos e ambientes perfumados. Voltando aqui, então, Thaís, eu quero dar sequência te perguntando, tem algo muito importante que algumas pessoas precisam romper, ou crenças que nem tu já comentou antes, as sabotadoras, né, limitantes,
ou mesmo administrar o seu estilo de perfil, que às vezes nem é tanto comunicador. Daí entra a questão da timidez. Com isso eu quero te pedir, então, para te definir em timidez, introspecção e o que é treinável, se são treináveis. Eu quero indicar, inclusive, para quem está nos ouvindo, existe um TED Talks que traz essa perspectiva, que é o poder dos introvertidos. Quando nós falamos de comunicadores, todos somos comunicadores. Não importa se você é tímido, não importa se você é extremamente extrovertido, não importa se você é um animador de torcida. Comunicação, ela perpassa o teu perfil. A questão é, o teu resultado está atrelado ao teu estilo de comunicação. Evidentemente que pessoas mais tímidas podem ter algumas crenças com relação à exposição. Então, por exemplo, eu sou mais tímida e não quero passar por isso, mas ela não deixa de ser assertiva no seu processo de comunicação. E uma pessoa tímida, ela é capaz de treinar a sua comunicação, abrir a câmera e falar? Claro que sim. Porque se eu parto do pressuposto de que comunicação é habilidade, eu estou dizendo que comunicação é treino. Como eu vou ser bom em algo que eu não treinei? Eu tenho uma idadezinha já, né? E eu não sei andar de bicicleta. Por quê? Porque eu nunca treinei andar de bicicleta. Então, para mim, andar de bicicleta é algo extremamente desafiador. E agora, com a idade que eu tenho, se eu for treinar, possivelmente eu vou ter mais dificuldade? Vou. Talvez a minha mobilidade, não sei. Entretanto, não significa que eu não seria capaz de aprender a andar de bicicleta. Só que, para eu aprender a fazer isso, quanta energia eu estou disposta a colocar, quanto eu quero me dedicar a fazer isso. Então, às vezes, alguém tímido ou alguém mais introspectivo está ancorado que, para minha profissão eu não preciso fazer isso, então eu não preciso treinar, então eu não vou olhar para isso. Antigamente, a gente pegava... Eu tinha muitos alunos de TI que me diziam assim, que eram profissionais da TI, que diziam assim, minha área, eu não preciso interagir muito com as pessoas. Hoje, em 2025, qual é o TI que não tem efetivamente que interagir? Então, conforme vai mudando e mutando as profissões, a gente vai percebendo a necessidade dessa adaptabilidade a esse profissional. Então, tímido, introspectivo, todos somos comunicadores. Significa que um tímido, para ele ter mais sucesso, ele tem que se transformar em alguém extrovertido? Não, em nenhum momento. Mas timidez não tem nada a ver com baixo poder, com se colocar num lugar de, olha, eu tenho desconforto de fazer isso. Até as pessoas extrovertidas também têm. Verdade. Né? Se a gente vai pegar... Eu sou extrovertida, mas eu estava num evento esse final de semana que eu me esfriou a barriga. Como que não? Sim. Porque o sintoma, ele é igual para todos. Então, não importa se você é tímido ou não. A timidez, ela não é um balizador. O balizador é o que você quer fazer com isso. Aí sim. Aí o quanto você entende que essa habilidade chamada comunicação é algo que a gente pode trazer para a nossa vida. Perfeitamente. Pegando o gancho de comunicação, eu sou jornalista, eu tenho vários colegas também, que a gente se põe numa questão, não seria timidez. Meu perfil é discreto, é calmo, mas se eu tiver que fazer um trabalho, eu vou fazer pela minha profissão. Eu vou romper isso que nem tu falou, né? Isso. A gente está aqui conversando, inclusive, oferecendo esse conteúdo para vocês, justamente para agregar nesse sentido e ampliar os pensamentos e o conhecimento, né? E é muito isso. Tu sabe que a gente começa a olhar agora para a rede social, por exemplo. Até alguns anos atrás, sei lá, vamos pensar, 10 anos atrás, vocês imaginavam empreender, ou pensem em empresas, se você não é empreendedor, mas pensa nas empresas que você consome. O quanto nós iríamos nos vincular ao ver... Porque há 10 anos atrás, estava lá a empresa, tu entrava na rede social, o importante era saber onde é que ela estava. E o produto e o serviço, e deu. Hoje, nós queremos ver a cara da pessoa. A gente quer saber o que ela pensa. A gente quer os bastidores dela. Ou seja, nós queremos
essa comunicação, essa via de mão dupla. A gente quer se conectar com essas pessoas. E ali tá todo mundo igual, né, Mas Thaís? claro, Ali tá lógico. todo mundo igual. Todo mundo tem o mesmo recurso, né? Verdade. Uhum. E aí, aquela brincadeira que a gente fez, tu vai deixar passar essa oportunidade? Eu ouço muito empreendedor dizendo assim, ó, ai, mas o ano tá difícil, mas tu vê a concorrência, lá. E aí tu vai olhar para a maneira com que ele se comunica com quem ele quer impactar, que ele quer vender, e caramba, ele não consegue usar algo que ou ele diz que ele não tem dinheiro, né? Que é R$0, né? Que é se mostrar, quer mostrar por que ele é diferenciado. Pessoas compram primeiro pessoas, para depois comprar produto e serviço. E é uma frase que já está meio batida, mas é muito isso. Isso é neurológico. Então, o quanto isso é comunicação. O quanto os negócios mudaram e a forma de levar a nossa marca, o nosso nome, para a cabeça do consumidor mudou e voltou para aquela coisa do básico, de ser genuíno, de mostrar que você é vulnerável. Perfeito. Hoje, quem são os maiores influenciadores digitais do Brasil? São pessoas que mostram, não parece um boneco da inteligência artificial falando, é uma pessoa que fala como ele genuínos, fala. Né? Isso. E é isso que conecta ele com outro ser humano que também é genuíno. Então, o teu repertório é importante, evidentemente, mas cuidado com essa polidez que a gente quer ter de se parecer perfeito. Isso, as pessoas odeiam isso. Porque a pessoa perfeita, ela não existe. Então, a gente quer essa vulnerabilidade como um fator de conexão. Perfeito. Nos encaminhando, então, para a finalização desse bate-papo, que é um conteúdo express, a gente poderia ficar aqui desenvolvendo muito mais ideias, né? Muito mais fios da meada. Quero finalizar pedindo para listares, então, 3 caminhos ou mais, né? Que nos levam a ter uma comunicação de sucesso. Ou seja, nos comunicar com clareza e alcançar o objetivo de sermos ouvidos e, por consequência, vender, seja produtos, ideias ou serviço. Muito bem. Então, primeiro é exercer o autoconhecimento. O autoconhecimento é ou seja, é teu. Não é o que a Thaís fala, não é o que nenhum guru de Instagram vai falar. É aquilo que cabe para você. Qual é a habilidade ou por que é importante para você no teu segmento, no teu momento, na tua carreira, desenvolver isso? Essa é uma pergunta que só você sabe responder, você e o teu travesseiro. Então, o que cabe a mim, o que não cabe, o que me serve, o que não me serve. Essa é a pergunta mãe que vai desencadear esse checklist. O segundo é identificar que ferramentas e recursos eu tenho para fazer isso. Porque o teu autoconhecimento vai te trazer isso. Bom, eu precisaria realmente ter mais desenvoltura, eu preciso trabalhar a influência. Caramba, tem muita coisa. Mas é que lembra que o teu cérebro ele não vai te ajudar encontrar tantas soluções, porque ele não quer que ele precisa, mas ele não sabe que ele não quer. Então, cada vez que você descobre que existe uma ferramenta que pode te ajudar, um recurso que pode ajudar, vai vir 5, 6 empecilhos, né? Mas é difícil. Mas é longe. Mas é caro. Se você não investir em você mesmo, ninguém investirá. E há alguns anos atrás, eu diria assim, procura gratuitamente as coisas, né? Vai lá na internet, tem um monte de coisa lá no YouTube. Não, essa é a vala comum. Se você quer se diferenciar, você precisa investir em si mesmo. E investir em si mesmo realmente investir. É colocar energia, é colocar tempo e é colocar dinheiro. Então, ninguém escapa disso. Se você quer ser um profissional de sucesso ou se destacar, você precisa sim investir em você. Então, de uma maneira rápida, essas seriam algumas dicas que eu deixaria aí para os ouvintes. Maravilhosas, inclusive. Thaís, então, obrigada pela tua rica contribuição de conhecimento. Tenho certeza que a gente vai aproveitar todos os insights, a gente vai assistir, vai ouvir muitas vezes para aproveitar, né? Agradeço você também que nos acompanha e participe junto com a gente nos comentários. Até breve.